A história registra que os primeiros indícios de bandeiras paulistas na região onde hoje fica a cidade de Cuiabá datam de 1673 e 1682, quando da passagem do bandeirante Manuel de Campos Bicudo pela região. Em 1718, chega ao local que já havia sido abandonado a bandeira do paulista de Sorocaba, Pascoal Moreira Cabral, que passou a se dedicar ao garimpo do ouro. O aniversário de Cuiabá é oficialmente comemorado no dia 8 de abril. Contudo, no dia 8 de abril de 1719, Pascoal Moreira Cabral assina a ata de fundação do Arraial da Forquilha, às margens do rio Cochipó. O Tratado de Tordesilhas, ele delimitava a metade, onde hoje é o Brasil, a metade era só o litoral que pertencia aos portugueses. Esse lado para cá, não. Era um lugar que pertencia aos espanhóis, entendeu? Então, essa preocupação fez com que eles fizessem um documento para segurar a posse, entendeu? Então, esse momento que eles lavram uma ata, eles reúnem os garimpeiros que estão lá e fizeram uma ata, tá certo? Então, aos 8 de abril de 1719, tá? Então, eles contam as pessoas que estavam lá e fizeram essa ata. Mas a ata mesmo principal aconteceu quando o Dom Rodrigo César de Menezes, que era o governador da capitania de São Paulo, foi mandado pela coroa para que ele viesse para cá, porque com as minas de Sotil, então se aprovou que tinha muito ouro aqui, certo? Então a preocupação da coroa era assegurar essa posse desse ouro, porque os espanhóis poderiam chegar aqui e tomar tudo, porque não era o Tratado de Tordesilhas que estava valendo? Era, certo? Então, ele manda o Dom Rodrigo César, que era o governador da capitania de São Paulo, sai daí, vai lá e se assegura lá e cria lá uma posse. Em 1727, se fundou a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, nessa Praça da Mandioca. E então, nasce ali Cuiabá, ali que nasce Cuiabá. As cidades surgem do encontro de pessoas e suas relações com o espaço a ser habitado. Por muitas vezes, ela nasce às margens de rios, uma fonte natural que provê alimento. Serve também como via de transporte e pode ser o principal acesso à cidade. Já em terra firme, a população se organiza em residências, que aos poucos se tornam comunidades. As primeiras ruas surgem e a cidade cresce. Onde haviam casas, aos poucos ganham áreas comerciais, e as ruas, que antes eram exclusivamente residenciais, se tornam centros comerciais. E o curioso é que dentre tantas ruas, sempre terá aquela que se destaca como via comercial. Sempre lembrada pela população e ponto de referência para o encontro de pessoas e suas histórias. A forma como as cidades surgem e se organizam pode variar, mas o que todas elas terão em comum será essa via de fluxo, que se destaca pelo acúmulo de comércios. Em Cuiabá não foi diferente, e esta rua centenária já teve diversos nomes, mas hoje é chamada de 13 de Junho. Antes de se chamar 13 de junho, a chamada Rua Bela do Juiz veio do fato de que, em tempos, a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá era visitada por um juiz de fora que vinha de outro condado para julgar os casos de homicídio e conflitos sociais. E esse juiz de fora, ele habitava, quer dizer, ele hospedava em uma casa onde hoje é ali o Correio, a posição, né? Ali tinha um casarão velho, antigo, né? E ali ficava o juiz de fora. Certa vez ele veio para Cuiabá para fazer esse julgamento, mas aí
tinham os outros barracos vizinhos onde morava uma moça. Esse juiz se encantou com essa vizinha dele, certo? E desse caso surgiu um romance. Acontece que a moça já tinha um pretendente. E, em resumo, a história virou um escândalo e toda a vila ficou sabendo. O juiz, envergonhado, foi embora e a moça ficou conhecida como a Bela do Juiz. Daí saiu o nome da rua, que atualmente é conhecida como 13 de Junho, em Cuiabá. Então ficou Rua Bela do Juiz, até com a Guerra do Paraguai, certo? Quando foi retomada a cidade de Corumbá, que estava na mão dos paraguaios, né? Com a retomada de Corumbá, que foi a 13 de junho, a data de 13 de junho, aí que muda-se esse nome para Rua 13 de Junho. Essa é a história da Rua 13 de Junho. A 13, ela foi o caminho do porto, né? Desde o começo da cidade, era essa via que ligava esses dois polos tão diferentes, né? Então, ela foi traçada, né, digamos assim, no século XVIII, no começo da cidade, quando esses dois polos se estabelecem. E no século XIX ela vai ser consolidada com mais construções, ela vai ganhando ruas paralelas também a ela que vão fazer essa ligação. E no século XX ela vai ganhar muito mais equipamentos também e assumir funções diferentes. E é interessante também lembrar que até a década de 60, que é a invenção da prainha enquanto uma avenida, né, a 13 de junho era a principal ligação entre Porto e Centro. Então, ela muda de função, né? Ela perde uma função de ser uma das principais avenidas da cidade e talvez por isso o comércio tenha sido favorecido de alguma forma, enfim, aí são hipóteses que eu estou colocando, né? Mas ela tem sim uma alteração de uso após a abertura da prainha enquanto avenida, né? Mas o centro na época era o centro vivo mesmo, porque as pessoas moravam lá, o cinema era lá, o teatro era lá, né? E as pessoas confluíam para lá. Tudo era ali na 13, os pontos de ônibus, todos os ônibus que saía dos bairros ia para ali. Então ali que é o centro de tudo. Então para nós, que na nossa infância era um desejo de estar ali. Se a mãe falasse que estava indo para o centro e não nos levasse, era um momento de choro, de tristeza, porque tinha em mente aquela coisa boa, né, de ver a cidade, de ver os prédios. Eu estava pensando, né, o que tem na 13, assim, e ela tem uma rua que tem uma diversidade de uso gigante, né? Ela tem equipamentos militares, vamos lá, um arsenal de guerra, a gente tem um hospital, a gente tem um asilo que virou uma igreja, que é a Igreja Santa Rita, a gente tem um centro de saúde da década de 40, ali na esquina com a Dom Bosco. Aqui nessa região a gente tem um Dutrinha, que são vizinhos aqui, mas estou colocando nessa conta, né? Nós temos uma igreja matriz, a Igreja Santa Rita, a Igreja Presbiteriana. Então é uma rua que ela tem muita diversidade de uso e tem áreas residenciais, assim, mais para o fim da 13 ou para o começo, né? Perto aqui do Porto, ela tem vários conjuntos, vários lugares que tem várias casas, assim, então ainda se manteve de alguma forma o uso habitacional também nela. E a 13 de junho tem uma importância tão grande na minha vida que a minha infância era toda na 13 de junho. Então quando minha mãe falava assim, vamos para 13 de junho, preciso ir na 13 de junho fazer um pagamento. Gente, eu era a primeira a aprontar. Então a gente tinha muitas lojas, muitos prédios antigos da cidade, a própria catedral, que a gente estava fazendo as compras e a gente escutava os sinos, né, da catedral. É uma lembrança assim tão viva que durante a minha vinda aqui eu vim lembrando dos momentos que a gente aprontava, a gente vestia não como se fosse para uma festa, mas era uma coisa assim de você se preparar para ir para a Rua 13 de Junho. Essa Rua 13 de Junho praticamente era o comércio de Cuiabá, ali que tinha todos os comerciantes, inclusive os árabes, eles montaram lojinhas de tecido, certo? Então ali foi concentrando assim o comércio. Então foi muito forte o comércio para nós ali na Rua 13 de Junho, praticamente ali que era todo o comércio. Muitos libaneses, muitos árabes,
mineiros, paulistas. Então todas essas culturas se misturavam ali, mas sem perder o encanto que Cuiabá sempre foi e sempre será da cidade mais acolhida, mais acolhedora do planeta Terra. O comércio ele é importante por quê? Porque o comerciante vive de negociar, ele vive de conversar, ele sabe do valor das coisas do mundo, mas ele sabe que o valor que pode ser dado é o ser humano que dá aquele valor. Então, é por isso que eu acho que essas pessoas todas de variadas partes do mundo, as pessoas que trabalhavam, que eram pessoas super simples e as pessoas aprendiam trabalhando, as pessoas iam trabalhar, elas aprendiam número, a escrita, o balanço, a contabilidade, porque as pessoas tinham que conversar. Por isso que eu falo, o que a 13 de junho teve a ver com a minha vida profissional? Muita coisa, porque foi o despertar da minha vocação, do meu talento, do que eu gosto de fazer, daquilo que eu tenho horário para começar, mas eu não tenho horário para terminar. Na década de 70 e final de 60, Cuiabá estava crescendo muito. Ela estava dobrando de população a cada 10 anos. E naquele miolinho que a gente tem o Palácio do Comércio, o Palácio do Governo e a Catedral, em 10 anos, esses três poderes, digamos assim, eles fizeram seus palácios novos. Então a arquitetura moderna vem com força, né? Então o concreto, muitos elementos de filiação modernista estão ali. E ele é um prédio que marca a paisagem definitivamente, né? Ele é o mais alto desses três que eu coloquei. E é isso, é o poder do comércio falando, estamos aqui, esse centro também é nosso território, né? O Palácio do Comércio é um ponto de referência de Cuiabá. Localizado no centro histórico, o edifício foi de fundamental importância para o desenvolvimento comercial da capital. A obra foi idealizada por Valdo Lavarria Filho, na época em que presidiu a Associação Comercial de Cuiabá. A construção é vista em 3 ângulos diferentes, com parte das ruas Antônio Maria, 13 de Junho e o calçadão Galdino Pimentel. Foi um dos maiores empreendimentos que veio para Cuiabá. Inclusive nós ali, a Fé Comércio começou ali. A primeira sala da Fé Comércio foi ali. Depois que nós fomos para Cortina Amarante, que fica ali no Araé, Santa Helena, ali próximo o Goiabeira ali. Então, o Palácio do Comércio foi o maior empreendimento que teve, um dos primeiros. Nós, como infância, nós ficávamos olhando a altura daquele imenso monumento ali. Eu já trabalho na Fé Comércio estou há 30 anos e 10 meses, né? Estamos a par de menos de 60 dias para completar 31 anos de instituição. Era um grande desafio que tínhamos da casa, da instituição, era a localização de saber. Então, quando os empresários ligavam, ou algum cliente, ou qualquer comerciante que viesse à procura, ficava rodando sem saber a localização, né? Então, uma das primeiras coisas que essa gestão nova foi a iniciativa de melhorar essa localização, de dar visibilidade. Hoje, quando se aproximando do shopping ali, nós já podemos ver onde fica a Fé Comércio. Já temos uma identificação. A Fé Comércio tem um slogan de portas abertas. Então, nós estamos trazendo os empresários de volta, trazendo o comerciário de volta para dentro da casa para conhecer o espaço. Então, quando o comerciante chega até aqui, ele vai ser bem recebido. Nós temos várias ferramentas que possam ajudar ele nessa questão da sua empresa. E é uma grande alegria poder servi-lo.
né, de recebê-lo aqui. E aqui nós podemos, aí ele toma um cafezinho, come sua água e um guaranazinho ralado, que não podemos esquecer, que é a chave do cuiabano. Então é necessário que experimente o nosso guaranazinho ralado. E é um grande prazer, é uma satisfação poder atender a cada empresário que vem nessa instituição aqui, à procura de solução, de ferramentas e até mesmo de poder conhecer um pouco mais sobre a Fé Comércio. Todos que iam para 13 de junho se arrumavam, se preparavam, porque não deixava de ter grandes encontros ali, né? E aí nós tínhamos a Galeria GG. Ali tinha uma lanchonete da Galeria GG que tinha um pãozinho de queijo, não era nem pãozinho de queijo, era bolo de queijo. Aquilo ali, o cheirinho daquela fumacinha ia pela rua inteira. Aí todo mundo se encontrava na lanchonete, né, na Galeria GG. Então era muito legal. Essa foi a primeira galeria de Cuiabá, foi um espetáculo, todo mundo queria ter sua lojinha lá e a Dona Elzita que era a proprietária. Então foi muito forte essa galeria. E eu adorava a Dona Elzita Grunwald, porque ela era minha chefe, mas era uma pessoa tão bacana, eu trabalhei com ela. Então por isso que eu tenho esse conhecimento desses momentos todos, né? A Galeria GG, ela já começou grande, né? Quando ela nasceu, ela já tinha uma característica de shopping. Eu acredito, eu sou de 85, mas a construção é de 1970, eu acredito que a Galeria GG, por ter se instalado muitas empresas naquela época, que era fundamental para o desenvolvimento de Cuiabá, a Galeria GG ajudou muito no desenvolvimento comercial, tanto da 13 quanto da região, por ter uma característica de shopping. Se você vir até hoje na Galeria GG, de 70 até hoje, ela nunca perdeu essa essência de shopping, né? Um shopping, pode dizer, vertical, né? Meu pai era representante de calçados, então a minha infância também, ele já colocava a gente para organizar o estoque do escritório dele. O escritório começou em casa e depois foi para a Galeria GG. Então é outro amor, outra paixão que eu tenho pela rua 13 de junho, por o escritório do meu pai estar bem na central, bem no meio daquela quadra principal. Então o primeiro andar, o piso térreo na verdade, e o primeiro andar sempre tinha lojas de importados, lojas, né, mais finas, tinha joalheria, uma joalheria muito linda que também foi para esse primeiro shopping de Cuiabá. Então eu falo que esse olhar, essa importância, essa valorização de um ponto tão importante na nossa vida, tão importante para Cuiabá. Imagina que Cuiabá, por um bom tempo, ficou restrita entre Mandioca e Ipiranga. Porque na Mandioca, ali onde passa a Avenida Mato Grosso, era um córrego da Mandioca, que desagava na prainha. E ali na Generoso Ponce também era um córrego, que era o Cruz das Almas, que também limitava a cidade. Então Cuiabá ficou por um bom tempo, nos primeiros 2 séculos mais ou menos, meio que restrita dentro desse triângulo, assim. E a Forca era onde é hoje a Praça Ipiranga, ali que era a Forca. Era chamado Largo da Cruz das Almas. Esse nome foi dado porque diziam que tinha assombração, quer dizer, essas pessoas que morriam, que eram condenados, os espíritos vinham ali. Então, por isso saiu esse nome, o Largo da Cruz das Almas. E ali, na Ipiranga, era uma primeira feira aberta, um primeiro mercado público. Também uma informação que a gente não pega sempre, né? Porque a gente sempre associa o mercado do Porto aqui. Mas ele é do final do século XIX, antes disso, onde era feira, né? E era ali onde é hoje o Ganha-Tempo, né? O quartel da Força Pública. A prainha era navegável, entendeu? Os canoeiros subiam o córrego da prainha e vinham vender peixe ali naquele largo, no Largo da Cruz das Almas, entendeu? Então era comum, o pessoal descia para comprar e tinha gente que estava ali para pegar o peixe e vender.
vendia peixe até já preparado, certo? Tanto é que o Augusto de Leverger achou por bem construir um mercado para eles. E aí que foi construído o primeiro mercado de Cuiabá, um casarão que hoje é o ganha-tempo. Descendo mais abaixo, nós estamos ali com o Sesc Arsenal, que nos trouxe essa cultura, está devolvendo a cultura mato-grossense, devolvendo a cultura cuiabana. Antes era o Arsenal, né, devido o apoio do Exército, da guerra, então ali era um ponto estratégico. E logo do lado direito, de frente, ali é o estacionamento do trem, então o Sesc ali ficou muito bom. O Sesc tem um papel muito importante na preservação da cultura popular através das mais variadas linguagens e do patrimônio histórico. Exemplo disso é o Sesc Arsenal, tombado como Patrimônio Histórico Estadual em 1983. O Trem Real de Guerra, como foi chamado inicialmente, foi criado através de uma carta régia a mando de Dom João VI em 1818, onde sua construção foi iniciada em 1819, tendo sido concluída a obra em 1832, tendo como principal finalidade a fabricação e a manutenção de armamentos com o objetivo de proteger a região de possíveis invasões, dada a proximidade que a província de Mato Grosso tinha com regiões de domínio espanhol, como é o caso dos países que fazem divisa com o Brasil, como a Bolívia e o Paraguai. Em 1831, por decreto regencial, o local foi transformado no arsenal de guerra da província, tendo sido crucial anos mais tarde no maior conflito armado da América Latina, que foi a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870. Em 1920, serviu como instalação do 16º Batalhão de Caçadores, atual 44º Batalhão de Infantaria Motorizada. Em 1889, o prédio foi adquirido pelo Sesc, tendo sido restaurado e revitalizado e aberto suas portas para o público em 2002. Ele ficou abandonado por um bom tempo, ele foi reformado inúmeras vezes, teve várias fachadas, mas essa configuração que a gente tem hoje dele é do final da década de 80, né, 90, que ele ficou vazio, e o Sesc comprou esse imóvel e refez, né, reconstruiu algumas partes que estavam realmente de fato em ruínas e transformou esse espaço que era um espaço de guerra em um espaço de cultura. Eu acho essa transformação ela é incrível, assim, eu acho que ela é uma transformação muito simbólica do ponto de vista de uso, do ponto de vista arquitetônico. O projeto é muito interessante de readequação desse espaço, como transformar um espaço que foi feito para guardar armas e canhões e munição em um espaço para guardar livros, para guardar cultura, para ser um espaço de fomento a atividades culturais. Eu acho que hoje é um dos grandes equipamentos culturais que a gente tem em Cuiabá, que conseguem aliar justamente funções muito contemporâneas com uma arquitetura antiga. Ali o cuiabano pode ir ali e rever a história, a sua cultura ali, representada através dos artistas e através dos artesãos que ali se expõem nos seus trabalhos, né? Hoje ele pode estar muito mais bonito e ele traz vida, porque vem as pessoas cantar, fazer esporte, fazer dança. É esse tipo de coisa que eu acho que Cuiabá tem. A importância da 13 de junho para Cuiabá. Eu acredito que todo o valor do comércio que é hoje Cuiabá, com as suas características, com a sua acolhida, com o seu jeito de ser, começou ali. Se Cuiabá é o coração da América do Sul, a Rua 13 é a sua artéria aorta, aquela por onde historicamente, né, conectava o rio com o poder. Para mim, isso tem uma importância da Rua 13 de Junho, assim, eu tenho um valor por ela, um sentimento por ela, por ter sido a rua principal do comércio de Cuiabá, a rua do movimento. Então a 13 é coisa do Cuiabá, a 13 é nossa. Eu tenho músicas que falam dela, eu tenho uma música chamada Cuiabaninha, né, que fala às 12 horas na Rua 13 o sol demora
Até cenário para música, Rua 13 é para mim, né? Às 12 horas, Rua 13, Luz Lençol, Cuiabaninha, seu sorriso é que é o sol. Tem um sol lá em cima, né? E tem o sol do sorriso da Cuiabaninha aqui. Cuiabana, Cuiabaninha, sai no sol levando a sombrinha. Cuiabana, Cuiabaninha, sai no sol levando a sombrinha. Às 12 horas na Rua 13, o sol demora, aumenta a sede. Vamos no bolicho pra tomar um guaraná. Cuiabaninha, cajuada é nesse bar. Cuiabana, Cuiabaninha, sai no sol.